No vídeo anterior, falamos sobre o amplificador no modo emissor comum. Vamos entender no vídeo de hoje a importância desse conhecimento como introdução ao amplificador diferencial. Relembrando, nós temos duas saídas no amplificador modo emissor comum. A mais comum de todas é a saída no coletor, onde a forma de onda de saída é invertida em relação à entrada, e a não tão conhecida, não tão comum, saída no emissor, e a forma de onda é no mesmo sentido da entrada. Por conta do resistor de emissor geralmente ter um valor baixo, a variação de tensão também é pequena, então a saída no emissor é de uma amplitude menor. A saída no coletor, por conta do resistor de valor alto, é de valor maior. Na maioria das vezes, quando tratamos de amplificador, saímos do coletor. O ganho é maior. Me interessa o ganho de tensão. Quanto que isso aqui é multiplicado para chegar nisso daqui. Aqui no osciloscópio, vemos que a entrada em relação à saída no coletor é invertida e está com ganho porque as escalas são muito diferentes. A entrada na escala de 0,1 volt por divisão e a saída na escala de 1 volt por divisão. Já no emissor, a escala, na mesma escala que a entrada, não teve ganho nenhum nessa condição. Teve apenas a mesma orientação. Não aconteceu desvio de fase, rotação de fase. Tanto entrada como emissor na mesma fase. Isso é importante. E o que é então um amplificador diferencial? São dois amplificadores em emissor comum, só que interligados no emissor. Vamos entender. Observe que nessa situação temos dois amplificadores completamente isolados um do outro. Um não influencia em nada o que acontece no outro. São duas peças separadas. Mas vamos fazer uma união que vai fazer toda a diferença agora. E é isso que temos aqui. Este é o amplificador diferencial. Dois emissores comum, só que com apenas um resistor de emissor. E o que isso acarreta? Bom, isso faz toda a diferença. Vamos fazer um exemplo. Digamos que, agora simplificando um pouco o circuito, eu tenho a entrada de uma tensão positiva. Vamos supor ainda que é 1 volt. Essa tensão vai alterar o ponto de trabalho desse transistor e fazer ele conduzir mais. Por conta disso, a tensão nesse ponto aqui vai cair. Lembra? O transistor conduz mais, a resistência interna dele diminuiu, ele está conduzindo mais, então puxando mais para baixo. Nesse ponto aqui a tensão cai. Temos uma queda de tensão. Como a resistência diminuiu e está passando mais por aqui, a tensão nesse ponto aqui sobe, como já vimos no emissor comum.
Porque afinal, se eu observar só esse lado aqui, eu tenho um circuito em emissor comum. Se observar só isso, acabou. É um emissor comum, não mudou ainda o circuito. Tranquilo. Agora, vamos observar o que acontece do outro lado. Essa tensão aqui, tensão da base, eu não alterei, continuou com o mesmo ponto de trabalho. Portanto, a tensão de base continua igual. Mas a tensão de emissor mudou, a tensão subiu por conta do outro transistor. Ele jogou mais corrente para cá, a tensão de emissor subiu. A tensão de emissor, lembrando, é um resistor só, então se o transistor da esquerda fez a tensão subir, ela subiu, inclusive para o transistor da direita. Como o que faz o transistor conduzir é a diferença de potencial, ou mais precisamente, a corrente que circula entre base e emissor, quando a tensão de emissor fica mais alta e a tensão de base não altera, significa que diminuiu a diferença de tensão entre emissor e base, que a base tem que ficar mais positiva do que o emissor, para que tenha uma corrente circulando e fazendo o transistor conduzir. Se a base não alterou, a base continua constante, porém o emissor subiu, diminuiu a diferença entre base e emissor, diminuiu a diferença de potencial base-emissor, consequentemente, menos corrente. Se diminuiu a corrente base-emissor, o transistor conduz menos. Consequentemente, esta corrente do transistor 2 diminuiu, porque diminuiu a corrente de base. Diminuiu a corrente de base e diminui a corrente de coletor. Consequentemente, a tensão de coletor desse transistor sobe sozinha. Sozinha não. A tensão de emissor subiu, o transistor conduz menos, a tensão de coletor sobe. Porque a resistência interna dele aumentou, sobrou mais tensão aqui em cima. Você percebeu que teve um comportamento de gangorra? Comportamento de gangorra aqui. A tensão de base do transistor da esquerda aumentou, a corrente do transistor da esquerda aumentou, a tensão de coletor dele diminuiu e por conta disso puxou o outro transistor para baixo. Como aumentou a corrente de coletor do transistor da direita, aumentou a queda de tensão, aumentou a tensão no resistor de emissor, o transistor 2 conduziu menos, é uma gangorra. Eu tenho um comportamento de gangorra nesse circuito. E o inverso é verdadeiro. Se eu entrar com uma tensão negativa agora aqui, a base desse transistor abaixou a tensão. Consequentemente, a corrente de coletor diminui, porque aumentou a resistência interna do transistor. Essa tensão aqui de coletor aumenta. A tensão de emissor diminui, porque diminuiu a corrente para cá, diminui a tensão do resistor de emissor. Tensão no resistor de emissor, lei de Ohm, tensão é R vezes I. Se diminuiu a corrente, diminui a tensão. Se essa tensão diminuiu, significa o emissor do transistor da direita diminuiu também. Ficou com uma tensão mais próxima de zero, porque diminuiu a tensão, diminuiu de 0,6 para 0,4, faz de conta, volt. 0,4 é mais próximo de zero. Consequentemente, aumenta a corrente de base desse transistor, sem eu mexer nele, não injetei nada nele, só que aumentou a corrente de base dele.
Aumentando a corrente de base, aumenta a corrente de coletor. Com isso, diminui a tensão de coletor. E a gangorra se mostrou novamente. Tensão do transistor da esquerda aumentou no coletor, o da direita diminuiu. Corrente do transistor da esquerda diminuiu, corrente do transistor da direita aumentou. Mais uma vez a gangorra funcionando. Quer dizer, se eu deixar um transistor parado e injetar tensão no outro, o que acontece nesse acontece ao contrário no outro. Amplificador diferencial. Observando o circuito aqui em repouso, sem injeção de nenhum valor de tensão, temos absolutamente os mesmos valores. Tensão de base dos dois é igual, tensão de coletor nos dois é igual e a tensão de emissor uma só. Vamos desestabilizar esse circuito injetando alguma coisa. Instalamos aqui um circuito que injeta uma tensão para desestabilizar, tirar do ponto de trabalho somente o transistor da esquerda. O da direita não sofre alteração. Vamos observar. Nesse ponto, os valores são praticamente iguais. As tensões são praticamente iguais dos dois lados. 0,58 volts de tensão de emissor. Eu vou subir um pouco a tensão, fazendo este daqui conduzir mais. Pronto. Aumentou a tensão de base, consequentemente a corrente. Como era de se esperar, a tensão de coletor dele diminuiu, a tensão de emissor aumentou, e agora, por conta disso, no outro transistor a tensão subiu. Porque este está conduzindo mais e esse está conduzindo menos. Vamos ver ao contrário. Vou baixar a tensão aqui e ver o que acontece. À medida que eu abaixo a tensão de coletor sobe. Eu baixo a tensão de base, aumenta a tensão de coletor. E veja o que aconteceu. Inverteu a situação. O transistor está conduzindo muito menos agora. A tensão de coletor dele aumentou. Esse é dele. E a tensão de coletor do outro transistor diminuiu. Porque este está conduzindo menos. Tensão de emissor caiu, fez com que o outro conduzisse mais, porque a tensão de base do segundo não foi alterada. Acontece sozinho, naturalmente. E se ao invés de colocarmos dois medidores para o negativo, colocarmos um voltímetro que mede a diferença de tensão entre coletores? A coisa vai ficar mais interessante. Veja só, os dois transistores conduzindo a mesma coisa produzem a mesma diferença de potencial. Isso se reflete aqui no voltímetro, que indica 0. Se aqui eu tiver 5 volts, aqui eu tenho 5 volts, a diferença de 5 para 5 é 0. Vamos fazer o transistor da esquerda conduzir menos. Veja o que acontece. Aumenta a diferença de potencial entre um lado e o outro lado, porque ao mesmo tempo que a tensão do transistor da esquerda sobe, o da direita cai. Isso se reflete aqui. E se eu fizer o contrário? Veja só. Agora eu vou fazer ao contrário. Eu vou fazer o da esquerda conduzir mais e essa tensão aqui cair. Consequentemente, o da direita vai conduzir menos e essa tensão vai subir. O que acontece no voltímetro?
A tensão vai voltando para zero e ficou negativa. Tranquilo, a tensão ficou negativa. Eu não tenho fonte negativa, 12 volts e zero. Só que a diferença de potencial entre o lado esquerdo e o lado direito ficou negativo. O lado esquerdo ficou com uma tensão menor do que o lado direito. Veja só, o lado esquerdo está com 7,7 volts, enquanto o lado direito com 10,2. O lado esquerdo tem uma tensão menor do que o lado direito. Os dois são positivos, só que existe uma diferença entre eles. E o contrário, quando o lado esquerdo fica com uma tensão maior, o lado direito fica com uma tensão menor. A diferença é essa aqui. Esse é o amplificador diferencial. Ele é a base do funcionamento do amplificador operacional. O que falta aqui? Termos duas entradas. Temos duas entradas aqui. Temos duas bases. Eu posso injetar sinal nos dois ao mesmo tempo. E o que vai acontecer? Eu vou simplesmente tirar a média. Vou tirar a média do que vai acontecer. Coloquei a mesma maneira de injetar uma tensão do lado direito agora. Os dois lados podem ser alterados e veja só, os dois potenciômetros na mesma porcentagem geram a mesma tensão de base dos dois lados, consequentemente a mesma corrente nos dois transistores. Eles têm a mesma tensão de coletor, nesse caso 9,05, e a tensão diferencial de 0 volt. Se eu subir a tensão de base do transistor da direita, ele vai conduzir mais e essa tensão aqui cai. Consequentemente, a outra sobe. E aqui eu terei uma amostra mais positiva. Está lá. Ficou mais positiva. Agora, o que vai acontecer se esse lado também ficar mais positivo? Vai acontecer que esse transistor passa a conduzir mais. E compensa a tensão aqui. Essa tensão começa a cair e essa começa a subir. Veja só. E eu consegui encontrar um novo ponto de equilíbrio aqui de 0 volt. Ou seja, é como se eu tivesse uma gangorra onde eu consigo fazer isso aqui, mas também eu posso mudar, fazer a gangorra ficar mais alta, tensão maior dos dois lados, ou ficar mais baixa, tensão menor nos dois lados. É isso que está acontecendo aqui. Esse, então, é o amplificador diferencial. Ele é a porta de entrada de todo amplificador operacional. No próximo vídeo, nós vamos ver mais detalhes do nosso amplificador operacional. Lembrando que quem entrou nesses vídeos por conta dos amplificadores operacionais, o nosso canal é de eletrônica analógica. Nós nos dedicamos muito às válvulas. Fica o convite para você conhecer o mundo maravilhoso das válvulas, a eletrônica, a válvula. Para isso temos inclusive cursos, o de eletrônica a válvula e o de rádio a válvula. Fica o convite para você olhar. Gostou? Deixa um joinha. Se gosta do nosso trabalho, tem as opções de colaborar aqui na descrição do vídeo. As opções para fazer os cursos também na descrição do vídeo. Um grande abraço e até a próxima.